estudar os princípios é fundamental para a melhor compreensão da parte geral do direito civil. E eu vou fazer exatamente isso a partir de agora, estudando aquele que é, indubitavelmente, um dos principais, se não o principal, princípio que temos no âmbito do direito privado. Esse princípio, ele é denominado de autonomia privada. Antigamente, autonomia da vontade. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão me assistindo estudaram esse princípio com essa rotulação antiga, autonomia da vontade. A repaginação de algumas décadas para cá renomeou esse princípio para autonomia privada por algumas razões que nós vamos ver a partir de agora. Eu, enquanto pessoa natural, você também enquanto pessoa natural, as pessoas que o cercam, o Supremo enquanto uma pessoa jurídica empresária, outros tipos de pessoas jurídicas que estão convivendo conosco na vida em coletividade, todos esses sujeitos de direito, eles têm um espaço de autonomia, um espaço de escolha. Isso já foi tema de religião, é até hoje, né, a ideia de livre-arbítrio. Isso já foi tema na filosofia, na sociologia e, claro, também é um tema na ciência social do direito, na ciência jurídica. Será que a lei vai nos dar, vai nos conceder, vai nos permitir ter um espaço para que possamos adotar aquelas decisões que melhor atendam aos nossos interesses pessoais, individuais, privados? Sim ou não? A resposta é um retumbante sim. A lei, ela vai consagrar, grava a ideia, um espaço de autonomia. Essa expressão ela é muito cara ao direito privado. Espaço de autonomia. Para que dentro desse espaço nós possamos, repito e insisto, possamos adotar posições, tomar decisões que nos afetam pessoalmente, que nos atingem pessoalmente, escolhas privadas. Exemplo, é legítimo eu escolher morar de aluguel ou comprar a minha casa própria? Quem deve decidir isso é o Estado? Não, sou eu, claro. Então esse é um espaço de autonomia? Claro que sim. É legítimo eu poder escolher se vou ficar solteiro a vida inteira? Ou se eu vou me casar, construir uma família? E me casando, é legítimo eu planejar ter filhos ou não ter filhos? É legítimo. E se eu quiser construir uma família homoafetiva, respeitando a minha natureza? E se eu quiser construir uma família poliafetiva, será que o Estado vai permitir? Será que fazer essas escolhas é um espaço, está compreendida num espaço de autonomia? Contratar a operadora A, B ou C para uma prestação de serviço de internet, de telefonia, de TV a cabo, de plano de saúde e por aí vai, é um espaço de autonomia? Construir uma empresa ou não? Lá em 2009, outros professores me chamaram e convidaram, vamos montar um novo curso preparatório em Belo Horizonte? Topa, Bruno? O projeto é esse. Quer estar conosco? Eu falei, bora fundar esse curso. Supremo. Está aí desde 2009. Foi uma opção da minha vida privada montar essa nova empresa, constituir essa nova sociedade empresária. Eu não era obrigado a fazer isso. Eu fiz porque quis. Eu fiz porque construir uma nova sociedade empresária está dentro do meu espaço de autonomia, esfera privada de autonomia. É uma decisão que o ordenamento me permite ter ou não ter. Não são deveres, são faculdades jurídicas. Eu não escolho, por exemplo, se eu vou pagar tributo.
A lei impõe. Pague tributo. Você é obrigado a pagar o tributo. Eu não escolho, por exemplo, se eu posso ou não solicitar alvará de funcionamento do Supremo. O Supremo tem que solicitar alvará de funcionamento. É direito administrativo, é norma impositiva, é direito público. Eu não tenho esfera de autonomia aqui. Ah, eu quero funcionar com ou sem alvará. Não, é obrigação, é dever jurídico, direito público, norma de comportamento. Então, se eu escolho constituir uma sociedade empresária, um curso preparatório, uma faculdade, como a gente tem hoje, dali surgirão uma série de deveres. Deveres administrativos, deveres tributários, como eu disse, deveres trabalhistas, obviamente. E aqui não há negociação. Aqui há imposição. Tem que cumprir. Tem que obedecer. Tem que respeitar. Vocês entendem essa ideia? Pois é. Para você ser um bom jurista, você tem que compreender o que está dentro desse espaço de autonomia e o que está fora, onde não há negociação, onde não há escolha. Ok? Então vamos colocar na tela. Bem didaticamente. Desenhei para vocês. A autonomia privada, então, é essa esfera, esse espaço de atuação, dentro do qual, como eu disse, eu posso escolher que tipo de família eu vou constituir. Se eu vou ou não fazer um testamento. Se eu vou ou não adquirir propriedade. Como é e por qual razão eu serei possuidor de bens. Quais contratos eu vou celebrar ou não celebrar. Se eu vou ou não constituir uma empresa, uma sociedade empresária, se eu vou integrá-la na condição de sócio, que tipo societário nós vamos adotar, se eu vou ou não emitir títulos de crédito, se eu irei ou não constituir outros direitos reais sobre a minha propriedade, se eu vou ou não ser doador de sangue, se eu vou ou não ser doador de medula, se eu vou ou não ceder a minha imagem, qual é a destinação do meu corpo após a morte, ou seja, como eu vou exercitar os meus direitos da personalidade. Vejam vocês, dentro desse espaço de autonomia que eu desenhei no slide, está compreendido todo o direito privado. Olha se eu não passei por todo o direito privado aqui, ó. Parte geral, obrigações e contratos, direito das coisas, direito empresarial, direito de família, direito sucessório. Por quê, gente? Porque a autonomia privada governa o direito privado. Eu vou fazer ou deixar de fazer algo em função dessa autonomia que eu tenho, desse espaço de autonomia, como eu disse a vocês. Perfeito? Compreendam isso, entendam isso. Então, qual será, como dissemos, o papel do Estado? Olha para cá. O papel do Estado será exatamente estabelecer isso aqui, ó, os contornos, o limite. Qual será o contorno? Qual será o limite para o exercício da minha autonomia, para a criação da minha norma própria, autonorma. Autonomia vem da ideia de norma própria, de autonorma. As normas que vão governar minha vida privada. Uma vez um amigo meu, logo que a gente passou no concurso, colega meu de profissão, comprou o carro lá que bombava na época, um Audi A3, faz tempo, né? E aí a gente ganhava na época R$6.000 de salário e ele pagava 3.000 de prestação. Olha que loucura. O cara pegou 50% do salário dele e pagava a prestação do carro que ele comprou. Ele queria ter um carrão, era o sonho de moleque dele, meteu lá um carrão logo que passou no concurso e pagava 50% do valor do salário
para banco, para financiar o carro que ele queria ter. Ele preferiu não juntar o dinheiro e comprar depois. Ele preferiu entrar num financiamento bancário. Aí você chamava o cara para sair no final de semana, o que ele falava? Velho, não tem dinheiro para nada. Eu falei, então pega seu carro e fica rodando com ele no final de semana, porque a sua opção foi essa. Então não reclama da vida. Por quê? Porque foi exercício de autonomia privada. Eu falava assim com ele. Foi exercício de autonomia privada. Você não era obrigado a comprar esse carro, você comprou porque quis. Foi exercício da sua liberdade. Exercício da sua autonomia. Agora aguenta, coração. Agora ou você vende essa porcaria, ou você quita esse financiamento, ou todo mês você vai ficar reclamando de dinheiro. E quanta gente não tem assim, né? Conhece alguém assim também? Sempre a gente conhece alguém. Está reclamando da vida, mas esquece que grande parte daquela situação é fruto das suas próprias escolhas. Então, quando alguém vier reclamar da vida para você pelas suas próprias escolhas, que não eram deveres, eram escolhas, você fala, velho, mas foram suas escolhas, né, irmão? Só lamento. Espaço de autonomia. Você não era obrigado. Você fez porque quis. Livre-arbítrio, liberdade. Você agiu dessa forma porque quis. Tá certo, tem gente que se endivida por necessidades, por acontecimentos da nossa vida, né? Imprevistos. Mas tem gente que se endivida para consumir. Para ficar bonito no carro. Cada um com seus problemas. É a resposta do direito civil. Cada um com seus problemas. Espaço de autonomia. Ô Bruno, mas quando, por exemplo, eu compro uma casa, é uma escolha. Sim. Mas pagar IPTU não é. Verdade. É uma obrigação próprio terreno. Uma obrigação que deriva da aquisição daquela propriedade. Você vai ter que pagar o IPTU, ou o IPVA do carro, ou o ITR da fazenda, por uma escolha anterior, claro. Então, eu não estou querendo dizer que o espaço de autonomia ele é ilimitado. Não, por isso essa ideia que eu coloco aqui. Você pode escolher ser proprietário de um bem, mas lembre-se, essa escolha vai trazer consequências. Então, por exemplo, satisfazer os tributos reais, IPTU, IPVA, ITR, tributos que você tem pelo fato de ser proprietário de bens, são derivações da autonomia. Então, pelo exercício de autonomia, eu posso ter imposição de heteronomia. Putz, que papo profundo, estou gostando. Está abrindo a minha mente. Verdade. Olha, vem cá. Você não é obrigado a ter filho. É uma escolha. Não, Bruno, não é escolha. Claro que é. Quer que eu explique por que é uma escolha? É claro que foi uma escolha. Nunca ouvi falar em método contraceptivo? Não, entendo. Entendi, Bruno. Então vamos lá. Se você exercer um projeto parental, vai ser pai, vai ser mãe? Primeiro, desse projeto parental, obviamente, vão surgir uma série de deveres. Deveres oriundos do poder familiar. Então, no âmbito da constituição de uma família, também vão haver limitações do ordenamento. Você resolveu casar? Beleza. A lei vai estabelecer de forma impositiva requisitos para o casamento. Você resolveu ter filhos? Sem problema. A lei vai estabelecer quais são os seus deveres parentais, o dever dos pais no exercício do poder familiar. Então, eventualmente, você vai ter que dar alimentos, cara, só lamento. É dever, imposto pela lei. Tudo bem, você quer fazer um testamento? Pode fazer, mas a lei vai estabelecer uma série de limites. Qual que é o principal limite? Respeito à legítima. Se tiver herdeiros necessários, a disposição testamentária não poderá ultrapassar 50% do patrimônio do testador. Show de bola. Você quer emitir título de crédito? Quero. Nós vamos ter leis que estabelecem requisitos. Você quer constituir uma empresa? Quero. Nós vamos ter que respeitar uma série de deveres impostos às sociedades empresárias, a depender do modelo empresarial adotado, do tipo societário adotado.
Você quer celebrar um direito de superfície, lá no âmbito de direitos reais? Quer estabelecer usufruto, uma servidão, uma hipoteca, um penhor? Beleza, a lei vai estabelecer quais são os limites para essa manifestação de vontade. Ah, tudo bem, eu quero dar meu carro em hipoteca. A lei não permite. Não, não. Carro não. E se for navio? Navio permite. E a aeronave? A aeronave permite. E o meu apartamento? Apartamento permite na hipoteca. Você quer estabelecer direito de superfície? Tudo bem, o Código Civil fala que tem que ser por prazo determinado. Você quer estabelecer usufruto? Quero. Ele é personalíssimo. Você não pode transferir o seu direito de usufruto. E se eu morrer? Extingue-se o usufruto, a morte do usufrutuário, extingue o usufruto. Ou seja, a lei vai estabelecer regras, limitações ao exercício da autonomia privada. Então, a autonomia privada não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser e cala a boca todo mundo. Não, isso é anarquia. Isso é anarquia. Isso é ausência do Estado. A autonomia privada é uma conciliação. Vou repetir. A autonomia privada é uma conciliação entre a vontade do sujeito que manifesta e os limites impostos pelo Estado. Então vamos colocar na tela e vamos aprender isso, porque aqui está a chave do raciocínio de direito civil. A autonomia privada vai ser a vontade barra interesse do sujeito mais os limites impostos pelo Estado. Quando eu falava anteriormente, eu não, a doutrina, nem era nascido, em autonomia da vontade, o foco era na vontade do sujeito. O sujeito tinha ampla liberdade, vem de uma ideia pós-revolucionária na França, uma ideia que vem lá do liberalismo, que hoje tanta gente fala, né? Sou liberal. O que é o liberalismo? Não sei, só sei que eu sou liberal. Hoje o mundo é assim. Então, quando a gente traz a ideia, a matriz liberal, lá do século XVIII, XIX, e a gente pensa, olha, sujeito de direitos, manifestação de vontade, laissez-faire, laissez-passer, sai para lá Estado, sai daqui rei, sai daqui monarca, absolutismo sai para lá, a ideia é liberalismo, defender o interesse da burguesia. Quando a gente coloca isso numa perspectiva jurídica, a gente cria o princípio da autonomia da vontade. Mas, quando a gente percebe num Estado democrático de direito que a vontade de cada um de nós é relevante, é importante, deve ser respeitada, a gente só vai chegar a essa compreensão a partir do momento em que o Estado, como ente superior, estabelecer limites para cada um de nós. Ele tem que estabelecer limite para mim, estabelecer limites para o Caio, estabelecer limites para a Marcela, para a Sílvia, para todos nós, para o Supremo. Esse é o papel do Estado. Então, o liberalismo, ele anda de mãos dadas com a ideia de Estado democrático de direito. Você tem uma liberdade de manifestar sua vontade, você tem uma liberdade de buscar os seus interesses, mas essa liberdade só será uma liberdade legítima dentro de uma democracia, de um Estado de direito, a partir do momento em que há um respeito a limites que são impostos por todo o ordenamento jurídico. A ideia de limites ela é muito cara ao direito civil. É muito importante esse respeito a limites. Então, por isso que se abandona a ideia de autonomia da vontade, porque ela deixa essa limitação estatal meio que de fora. Ela é uma matriz muito liberal. Mas, a gente percebeu ao longo dos anos que onde não há intervenção do Estado, há opressão. O Estado é o agente libertador. O Estado, muitas vezes, vai ser o fiel da balança. Quando há um desequilíbrio. Repito, quando há um desequilíbrio. Onde o mais forte costuma oprimir o mais fraco. Um padre francês, no século XVIII, XIX, por ali, cunhou uma expressão
que ficou marcada. Lacordaire era o nome desse padre. E ele falou o seguinte: entre o forte e o fraco, o contrato entre eles oprime. E a lei, aquela lei que vem lá do Estado, ela liberta. Entre o forte e o fraco, o contrato oprime e a lei liberta. Que sabedoria de Lacordaire. Ou seja, a ideia aqui é simples. O Estado vem como elemento de estabilização, como elemento definidor do equilíbrio, como um elemento de controle, como um elemento de limitação das vontades individuais contra a opressão, buscando verdadeira igualdade. Não mera igualdade formal, mas sim igualdade material. É isso que o Estado vai buscar, com essas limitações à autonomia privada. Então, se você quiser ser um bom civilista, você tem que colocar na sua cabeça assim: eu posso exercer meus direitos da personalidade? Posso. Bruno, o que você está fazendo aí? Eu estou dando aula para uma câmera. Ou seja, eu estou cedendo a minha imagem para uma sociedade empresária chamada Suprema Educacional. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero. Ano que vem eu posso parar de dar aula? É uma possibilidade. Posso. Se eu quiser, eu posso. Mas e se eu assinei um contrato dizendo que essa minha aula aqui está cedida para o Supremo por 1 ano? O Supremo pode explorar aquela minha imagem por 1 ano? Pode, claro. Aí se o Supremo colocou uma cláusula dizendo que ele pode explorar a minha imagem o resto da vida? Não, não pode, porque tem que ter uma limitação temporal. A doutrina e a jurisprudência nos falam isso. E se amanhã eu doei meu corpo depois da morte, para uma universidade, eu posso revogar isso a qualquer tempo? Pode, claro que pode revogar a qualquer tempo. Eu posso alterar meu nome? Teve a lei aí, ó, de junho de 2022. 14382, de junho de 22. Eu posso alterar meu nome a qualquer tempo e motivadamente. Não quero mais chamar Bruno, quero chamar Gabriel. Por quê? Ah, porque eu acho bonito. Não gosto de Bruno? Por que minha mãe escolheu o Bruno? Onde que ela estava com a cabeça do meu pai? Vou chamar Gabriel. Posso trocar de nome? Posso. Uma única vez, mas posso. Tem que judicializar? Não, cartório. Cartório pode fazer isso. Caraca. Eu tenho essa prerrogativa. É exercício de autonomia privada? Claro que é. Eu sou obrigado a mudar de nome? Não. É uma faculdade. Agora, o Estado vai estabelecer o rito? Vai. Ele vai dizer que eu só posso fazer isso uma vez? Vai. E se eu mudar de ideia e quiser voltar a chamar Bruno, aí tem que judicializar. Ou seja, o Estado falou, quer mudar de nome? Sim! Você pode mudar de nome a hora que você quiser, da maneira como você quiser, quantas vezes você quiser? Não! Ou seja, o que o Estado fez? Ele permite você exercer essa liberdade, mas ele quer que seja uma liberdade refletida. Reflita sobre o assunto. Pense sobre isso. Porque eu só vou permitir uma vez. E se você quiser mudar de ideia, voltar a usar o nome anterior, você vai ter que judicializar. Eu, Estado, te permito. Mas eu estabeleço uma série de limitações. Então, quando o Estado vem e começa a estabelecer uma série de limitações, com uma série de finalidades, aí a gente tem a ideia de autonomia privada mais bem construída. Vontade do particular, interesse do particular, conciliando-se com a vontade do Estado, estabelecida a partir de limites ao exercício dessa autonomia. Então, coloca na tela. Ficou claro, então, que todos nós temos um âmbito de autonomia privada. Ô Bruno, então se eu quiser atropelar alguém, eu posso, não posso? Não, não pode. Por quê? Porque, por exemplo, a prática de atos ilícitos, ela está fora. Ela está fora aqui, ó, está fora. Do quê? Do âmbito de autonomia privada. A prática de atos ilícitos, ela não é um ato de autonomia. Ela é um ato de violação de direitos alheios, gerando, diante dessa violação, sanção. Então, se eu resolvo atropelar alguém ou atropelo por a inobservância de um dever objetivo de cuidado,
por não ter tomado o cuidado que eu deveria ter tomado, por não ter observado esse dever objetivo de cuidado e eu atropelo alguém, claro que eu vou ter que pagar uma indenização, posso responder criminalmente, a depender da situação, posso responder administrativamente. Então, praticar ilícitos, violar direitos alheios, não é espaço de autonomia. Por isso que a responsabilidade civil, ela se parece muito mais com o direito público do que com o direito privado. Porque ela não é um exercício de autonomia. Agora que eu expliquei o que é autonomia privada e você já conseguiu dimensionar isso na sua cabeça, já entendeu para que serve esse princípio, que vai ser fundamental para o raciocínio das regras de direito civil. Quem não sabe autonomia privada não sabe nada de direito civil. Agora sim, a gente pode falar do conceito, vai ficar muito mais fácil. O que é autonomia privada, se você quiser anotar no seu caderno? É o âmbito dentro do qual os sujeitos, espaço, dentro do qual os sujeitos poderão definir as suas próprias regras. De acordo com o quê? De acordo com as suas próprias vontades. Buscando alcançar o quê? Os seus interesses. Desde que o quê? Desde que respeitados os limites impostos pela lei. Desde que respeitados os limites, desde que, é condição, é desde que, respeitado o quê? Os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Eu posso manifestar vontade, eu posso buscar meu interesse, mas eu tenho que respeitar os limites impostos por lei. Não foi isso que a gente acabou de aprender? Foi exatamente isso que a gente acabou de aprender sobre a autonomia privada. É um espaço, é um âmbito dentro do qual os sujeitos poderão definir as suas próprias regras de acordo com as suas vontades, buscando alcançar os seus interesses, mas para isso tem que respeitar os limites impostos pela lei. Se você aprendeu o que é autonomia privada, eu tenho certeza que o direito civil, a partir de agora, vai ficar algo muito mais palatável, muito mais fácil, muito mais compreensível. Eu tenho certeza que isso vai ajudar o seu raciocínio jurídico.